Oi, gente, eu tava lendo aqui uma passagem que eu gosto muito da Bíblia e eu reparei numa coisa que eu nunca tinha parado para pensar antes. Em Mateus 6:26, diz assim: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Essa passagem, quem está falando é Jesus no seu Sermão do Monte. E nessa passagem ele está falando sobre as preocupações da vida. Quando a gente para pensar que as aves, elas, todos os dias elas levantam e vão atrás do alimento, mesmo que elas não plantem o alimento que elas vão comer, elas têm certeza que ele vai estar lá, porque elas já sabem que o Criador ele vai suprir a necessidade delas. Então, quando a gente observa a natureza, as árvores e os animais, a gente começa a perceber três coisas: que Deus é dono de tudo, então tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe vem dele, e isso diz muito sobre uma característica dele, que é a segunda coisa que você percebe, que é a característica de ser um Deus provedor. Ele provê tudo que a gente necessita, a gente não precisa correr atrás de nada. A única coisa que a gente tem que fazer é ter confiança de que ele vai prover para nós. Claro que a gente vai fazer a nossa parte, mas a gente não tem necessidade de se preocupar se vai ter ou não, porque ele sempre dá um jeito de suprir as nossas necessidades. E Jesus mesmo disse: se ele faz isso com os passarinhos, por que ele não faria com a gente? E parando para analisar esse trecho, eu pensei em uma coisa que eu nunca tinha percebido antes, que é o conselho de Jesus, que é: observem as aves do céu. Se a gente observar as outras pessoas, se a gente ficar olhando para a vida das outras pessoas, a gente vai começar a se comparar. Então a gente vai pensar que o outro é melhor do que a gente ou que a gente é melhor do que eles. Então nunca vai sair um bom resultado da gente ficar se comparando com os outros. Mas Jesus é tão sábio que ele fala: observem as aves do céu. Então não observem as pessoas, observa como eu cuido daqueles que eu crio. Observa como eu cuido da minha criação. E a própria Bíblia diz que a criação declara a glória de Deus. Então pode até parecer meio good vibes isso que eu tô falando, mas quando você estiver se sentindo muito preocupado com as coisas do dia a dia, com as coisas, as contas para pagar, enfim, observe os pássaros e para de se preocupar, porque aí você vai lembrar que ele provê, que ele é fiel, que ele cuida de nós em cada detalhe. Então a única coisa que você tem que fazer é depositar as suas ansiedades nas mãos dele, que ele vai suprir as suas necessidades. Então, o meu conselho de hoje é esse: observar as aves do céu e parar de se preocupar. Um beijo e até a próxima!